Bom dia, sétimos anos, tudo bem? Bom, hoje eu vou explicar para vocês como que nós podemos encontrar aí, né, a raiz, a solução aí de uma equação através do método prático, certo? Nós temos aí alguns tipos de equações e hoje eu vou explicar para vocês dois tipos, certo? Para que vocês depois possam fazer aí a atividade número 2, o primeiro e o segundo grupo, ok, gente? Então, observem o seguinte, a primeira coisa que nós devemos fazer é isolar no primeiro membro os termos em x e no segundo membro os termos que não apresentam x. Então, os termos que não apresentam x são os termos independentes, certo? Devemos trocar o sinal dos termos que mudam de um membro para outro. Então, se nós temos que tirar, né, o termo que tem x, que está lá no segundo membro, e passar para o primeiro, ele tem que ir com a operação trocada. Ou seja, se ele está somando, ele vai diminuindo. Se ele estiver diminuindo, ele vai somando. E a mesma coisa acontece com os termos independentes, que estão lá no primeiro membro. Eles irão passar para o segundo membro com os sinais da operação trocado. Certo, gente? Depois nós devemos reduzir os termos semelhantes. Essa redução dos termos semelhantes é a soma dos termos depois que eles estiverem nos seus devidos lugares. E, para finalizar, né, a equação, nós vamos dividir o termo que está no segundo membro pelo coeficiente do x. Então, coloquei aqui duas equações bem simples, ó. A primeira, x mais 6 igual a 8 mais 3x. Então, veja só, no primeiro membro, nós temos o x mais 6. No segundo membro, nós temos o 8 mais 3x. Agora, nós vamos colocar os termos nos seus lugares. Então, observem, o x, ele já está no primeiro membro, que é antes da igualdade. Então, eu repito esse x, né? X é o mesmo que 1x. O mais 3x, que está aqui no segundo membro, ele vai para o primeiro membro, que lá é o lugar dele. Então, aqui ele está somando, ele vai diminuindo, certo? Não tenho mais termo com x, igual. Agora, o 8, que está no segundo membro, que é o lugar dele, né? Nós repetimos. E o mais 6, que está lá no primeiro membro, ele vem para o segundo membro diminuindo. Então, observem que eu coloquei aqui em cor diferente para chamar a atenção de que, né, a operação aqui foi trocada. Aqui está somando, ele vem diminuindo. O 6 está somando, ele vem diminuindo. Então, os termos agora estão nos seus devidos lugares. O que vamos fazer? Reduzir os termos semelhantes, ou seja, fazendo a soma deles, ó. X, né, ou 1x menos 3x vai dar menos 2x. 8 menos 6, 2. Agora, o que nós temos que prestar atenção? Esse coeficiente de x aqui, ele não pode ficar negativo. Então, quando isso acontecer, nós temos que multiplicar a equação toda por menos 1, porque o menos 1, ele troca o sinal dos termos. Aqui ele está menos 2x vezes menos 1, vai dar mais 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. Agora,
vamos finalizando a equação. Aqui eu vou ficar apenas com o x e esse coeficiente 2, ele vai dividir o termo que está no segundo membro. Então, menos 2 dividido por 2. X é igual a menos 1. Então, o conjunto solução aqui é menos 1. Significa que o menos 1 é raiz, é solução desta equação. No segundo exemplo, 6x igual a 2x mais 16. Eu tenho aqui apenas 3 termos. O 6x já está aqui no seu lugar, no primeiro membro. Agora, o 2x que está aqui positivo, né? Ele vai para o primeiro membro, né? Subtraindo. Então, menos 2x igual. O 16 aqui, ele já está no seu lugar. Então, eu só desço com ele. Preciso colocar ali o sinalzinho de mais? Não, porque se eu não coloco sinal nenhum, eu identifico que o número é positivo. Agora que os termos já estão nos seus devidos lugares, nós vamos reduzir esses termos. 6x menos 2x dá 4x, igual a 16. 16 eu não tenho que somar com ninguém, eu repito. Agora, observem, o coeficiente aqui, ó, é positivo, ótimo. Então, eu não tenho que multiplicar por menos 1. Agora, esse coeficiente aqui que está multiplicando o x, ele vai para o segundo membro, dividindo aqui o 16. Então, x vai ser igual a 16 divididos por 4. X é igual a 4. Conjunto solução aqui, 4. Então, vocês estão vendo que não é difícil resolver uma equação. Só temos que ter bastante atenção ao trocar os termos de lugares. Ok, gente? O próximo vídeo, então, eu vou explicar as equações com parênteses, certo?